Bom dia, pessoas. Hoje a gente vai dar início à nossa aula de literatura, terceira geração romântica, terceira e última. E antes da gente continuar, diferentemente das outras duas fases, essa terceira geração ela vem muito forte a característica dos aspectos sociais. E ligando muito que a gente está vendo essa semana nas redes sociais, os movimentos negros e tudo mais, tem muito a ver o que a gente vai ver hoje, né? Porque a construção social e a construção colonial, republicana, pré-república, que a gente vai ver muito a presença do negro e a presença da mobilidade social e artística para que esses movimentos tomem força e também a favor de uma nova política no romantismo. E aí a gente vai ver muito de política agora, que é muito importante a gente saber da política desse momento para a gente entender a maior parte das construções poéticas e literárias desse momento, certo? E aí, diferentemente das semanas passadas, eu trouxe só para vocês o slide e a partir de agora vai ser esse formato da gente. Vai ser esse formato, eu conversando com vocês para ser mais dinâmico. E também vocês vão vendo daí o material, que é um material usado muito nos IEFs. E aí, por isso que tem módulo 9 e essas coisas assim, essas construçãozinhas de curso, né? E aí tem, ele tá falando sobre o romantismo e tem a introdução do romantismo para vocês. Tem a primeira geração romântica, que eu já falei para vocês, é bom, que serve para vocês estudarem e tudo mais. Tem atividades também nele. Tem tudo falando de Gonçalves Dias, falando sobre a produção ufânica, trazendo as características para a primeira geração. Ela traz uma características mais nacionais e características mais voltadas para a natureza, fauna e flora e tudo mais que a gente já sabe, né? E aí, a primeira geração é a vinda da família real para o Brasil. A segunda geração já é a implantação do colonialismo, que tem esse romance de folhetim que a gente viu, essas características, que a gente vai voltar quando a gente estiver falando dos autores, que eu vou no final dar uma lida mais nos autores para a gente ver e para a gente dar uma olhada. Eu vou ver com vocês essa semana ainda, falar com vocês pelo Google Sala de Aula qual é o nosso próximo livro e o livro que a gente falou que a gente faria como clube de leitura, né? Já fiz o nosso canal e vai ser por lá. Eu vou ver com o Consa, eu vou ver com o Daniel se a gente pode fazer alguma aula de literatura ao vivo, porque aí fica muito mais fácil para vocês tirarem a dúvida na hora, se vocês tiverem alguma dúvida. E aí o acompanhamento eu vou ver quem está participando e tudo mais, vai ser muito mais leve. E aí eles trazem o romance urbano, ele traz o romance romântico da segunda geração, né? Traz as características, traz um conteúdo temático, um conteúdo teórico muito forte, muito grande e muito dinâmico para vocês aqui. As características da segunda geração e da construção poética da segunda geração. Tem o ultrarromantismo que eles trazem aqui, Victor Hugo, Álvares de Azevedo e tudo mais. E agora a terceira geração romântica, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa ter uma ligação, a ligação da construção poética do romantismo de terceira geração com a movimentação social e política do Brasil é muito forte. E aí a gente começa a terceira geração em 1840, no meio ali do século XIX, Brasil colonial, a ida
do poder de Dom Pedro II ao poder com 14 anos e gera uma revolta imensa. Quando o pai dele deixou o lugar, várias manifestações e vários poderes, tanto políticos e também... E aí, pessoas, quando o pai dele deixa o senhor João, né? Quando o Joãozinho deixa o poder para Dom Pedro II, ele deixa uma situação instável, que provavelmente vocês já viram em história. Deixa o Brasil uma bagunça, já era, e continua sendo muito mais ainda, e as revoltas. Porque imagina uma sociedade brasileira com tudo para se transformar em uma república, e muito do que estava acontecendo, quando a gente viu na primeira fase, muito do que estava acontecendo nos Estados Unidos e na França e na Inglaterra, as revoltas, a transformação das colônias em repúblicas, uma sociedade altamente intelectual que já era naquele momento, né? Os autores românticos muito ligados à vida social, à vida política, e nada mais atrapalharia o Brasil de construir a república. Então, visto todas as manifestações estadunidenses, por exemplo, eles vão se ater muito nas revoluções dos Estados Unidos, que os Estados Unidos deixa de ser colônia da Inglaterra e começa a ver a luz. E eles queriam que acontecesse isso aqui também. Imagina essas revoltas todas e um menino de 14 anos assumindo a coroa brasileira, né? E aí começa essa crise, e essa crise social, política e econômica também. Começa também as lutas e as revoltas, e os 10 primeiros anos desse processo, até os 24 anos de Dom Pedro II, essas revoltas. E aí o anseio de liberdade e a implantação da república é muito grande no Brasil naquela época. Em 1850, a gente começa a ter uma economia latifundiária que vem de acordo com a produção do café e mais tarde com a produção do leite. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco, em outras épocas, em outros momentos históricos brasileiros, a importância da economia do café com leite que foi, né? E aí, uma maioria silenciosa sobre todas as revoltas que estavam acontecendo. Nesse momento, a poesia e a característica da produção literária do Brasil, ela é muito mais ligada ao social. Então, tem tons de revoltas, tem obras que vão tratar das revoltas que estavam acontecendo, vão tratar dessa principal característica que seria a ida do Brasil colonial para a República. Então, a nata intelectual daquele momento no Brasil, ela vai se ater a todas as produções e os anseios sociais. E aí a gente já começa a dar os primeiros passos para uma literatura muito mais realista, que aí a gente vai ver o realismo e o naturalismo que começa a encaixar, né? A partir de agora, a gente está tendo uma transição da introspecção da segunda geração, e a terceira geração, ela traz uma literatura muito mais voltada à revolução e aos protestos e ao que realmente acontece naquela época. E a gente já está com o dedinho midinho do pé já no naturalismo e já no realismo. E eles, poxa, lá fora está acontecendo, por que no Brasil não pode acontecer também? E a produção literária, ela começa a ajudar as pessoas a entender, por isso que eu digo, o romantismo, ela tem uma fase dela que não liga para nada, só liga para ela mesma. O autor liga para ele mesmo e é o sentimento que ele está sentindo, que ninguém sabe explicar, nem ele mesmo. Porque o subjetivismo da segunda geração é demais. É demais. E aí a terceira geração, ele diz, peraí, a gente tem que pensar
na, na nossa sociedade. E aí, vocês sabem que a gente viu um pouquinho que a segunda geração, no finalzinho da segunda geração, traz um pouquinho o pé nessa construção literária a partir dos anseios e dos temas sociais e políticos também da época. E aí, com essa instabilidade social, a gente tem outro tema além da política, que para acontecer república, para uma pessoa, para um lugar deixar de ser colonial, ele precisa deixar de colonizar as pessoas e colonizar espaços. E uma forte característica da terceira geração, da população da terceira geração, é a adesão à escravatura, à escravidão. E aí, vocês sabem, aquele alvoroço todo, a sociedade parar para pensar sobre o que estava acontecendo naquele momento e o tratamento que eles estavam dando àquelas pessoas. Muitos pensavam só no dinheiro, outros pensavam também nas vidas das pessoas. Porque quando a gente for ver a geração candoeira, a gente vai ver uma característica de liberdade. Porque o condor, que é o mascote, que é o símbolo da geração, da terceira geração romântica, que é o condoreirismo. E essa palavra é muito difícil para falar. Às vezes eu vou dar uma doidice em mim, que eu não vou falar direito, mas é isso. O condor é o símbolo do condoreirismo, que seria da terceira geração romântica, que ele traz a sua principal característica, a liberdade. Aí eles vão dizer, poxa, como é que a gente está falando de liberdade aqui? A gente está fazendo produções que visam a liberdade das pessoas, que visam a liberdade social, política, mas existem pessoas que ainda são prisioneiras. Não faz sentido. E aí eles vão buscar na França Victor Hugo. Victor Hugo vai dar uma luz para eles que diz assim, poxa, o que a gente precisa agora é gerar uma produção estética, literária, que fale o que está acontecendo de fato no país, na sociedade que a gente vive. E nada mais importante agora do que os brasileiros começam a ter essa postura de agora eles começarem a observar e a fazer a literatura de acordo com a construção política e social da época, mas não deixando de lado os fatos que estavam acontecendo com os negros da época e com os escravizados. E aí por isso que é pertinente esse momento agora. É importante que a gente tenha, nesses momentos de crise, não vou dizer racial, porque eu não acredito que a gente seja separado por raça, mas étnico. É importante que a gente tenha consciência, a gente que estuda, a gente que está nesse momento, nessa sociedade, tudo junto e misturado. É por isso que a gente precisa pensar no que está acontecendo. E literatura é isso. Literatura é botar o dedo na ferida e mostrar o que está acontecendo. Muitas das produções, muitas das gerações e muitas escolas vão falar que eles não precisam falar sobre sociedade, eles não precisam falar sobre o que está acontecendo socialmente, mas muito pelo contrário, a gente vê que a produção artística ela ajuda. Por isso que ontem muita da classe artística brasileira e mundial também parou o dia para dar o blackout no Instagram, né? Terça-feira tudo escuro. E aí, naquela fotinho preta, né, do Instagram. E aí é por isso que é importante a literatura, as pessoas, os artistas aderirem a essas causas sociais, né? Porque é a partir daí que a gente vê a construção de fato e a gente vê ali a formação da sociedade e a mudança da sociedade. E quando a gente bota o dedo na ferida e mostra o que está acontecendo, a gente tem a oportunidade de fazer aquilo mudar. E foi isso que eles fizeram.
começaram a discutir com a sociedade, começaram a discutir com as pessoas para ver o que estava acontecendo. E aí a gente tem 3 divisões sociais, o que está acontecendo também agora. A gente tem o primeiro, que seria os emancipacionistas, que seriam aquelas pessoas que defendiam a emancipação dos escravizados, porém de forma gradual, visando o lucro sempre dos donos de fazendas e dos donos do café. O que é que eles faziam? Eles pensavam, não, a gente é a favor das pessoas sejam livres, mas gradualmente. O que é que vão fazer? Devagarinho vai dando a liberdade. Primeiro aos mais velhos, depois os donos de fazenda vão se organizando, depois a gente vai soltando os outros e depois, quando tiver tudo organizado, a gente vai soltar todo mundo. Mas aí, com lucro, sempre visando para os donos de engenho, nunca para os negros. A segunda são os abolicionistas, que são aqueles que visaram que, não, eles têm que ser emancipados, eles têm que ser libertos agora. Libertados não, que traz uma ideia de seres aprisionados e nascerem para serem aprisionados, mas libertos, porque eles eram livres antes, foram escravizados e têm que ser livres de novo, por isso que eram libertos e não libertados. E aí, a gente fica pensando, eles ficaram pensando, não, eles têm que ser agora, têm que ser libertos agora. E tem uma terceira geração que é a mais... Terceira geração não, terceira característica da população daquela época, que seriam os escravocratas, os escravistas, que não queriam de jeito nenhum que isso acabasse. Por quê? Mão de obra barata, baratíssima, eles não recebiam pelo que eles faziam. Quanto mais eles traziam, mais trabalhos eles geravam e mais lucro eles geravam para as pessoas, para os brancos. E aí eles não queriam que isso acontecesse, né? E um adendo aí, os abolicionistas tiveram intenções maravilhosas, tiveram. Mas aí, quando a gente for ver o realismo naturalismo, a gente vai ver uma população negra desamparada. Não pensaram neles, né? Só pensaram que seria o melhor que eles fossem libertos. Foram libertos. Mas aí, a construção política e social para que a sociedade recebesse essas pessoas escravizadas, não foi feito. Por isso que a gente tem tantas dilacerações enquanto a população negra e tudo mais, que isso não cabe agora, mas faz parte do nosso assunto. E aí a gente vê uma população abastada, né? E aí tem essas 3 divisões. A sociedade da época, ela vai se dividir desse jeito. A economia vai girar de acordo com essas manifestações escravocratas e tudo mais. Vai ter um tempo que, depois de muita conversa, de muita revolta, de muito botar o dedo na ferida, vamos dizer, agora a gente tem que pensar em o tráfico negreiro começa a ser abolido da América do Sul, principalmente aqui no Brasil. Mas, como a gente sabe que tudo no Brasil ocorre debaixo do pano, as coisas ocorrem debaixo do pano, a importação de negros continua sendo feita. E aí chega a geração condoreira, o condoreirismo, que é uma poesia que clama pela liberdade. Por isso que eles botavam o dedo na ferida dos escravocratas, certo? Então, por isso que essa pauta de liberdade aos negros é muito forte. Os poetas que tratam temas relacionados às questões sociais passam a ser conhecidos como candoreiros, né? E uma vertente apoiada pelo poeta francês Victor Hugo, que eu disse a vocês que o francês Victor Hugo, ele traz uma noção de liberdade e, consequentemente, oposta aos escravocratas.
né? Tinha a oposição da economia escrava, da economia escravizada. E o objetivo do projeto literário é justamente isso, a denúncia por meio dos textos literários e fazer com que a sociedade ela pensasse no que estava acontecendo de uma forma muito mais clara e uma forma muito mais objetiva, certo? E aí, a condição da produção era interesse por questões políticas e sociais, e a literatura muito mais engajada, a literatura muito mais consciente naquele momento, e a circulação em jornais. Por que fazer a circulação em jornais? Porque nos jornais é que acontecem as coisas. É onde as pessoas veem de fato o que está acontecendo. Então, nada mais justo do que a gente colocar as produções em jornais de circulação. E ali as pessoas começam a ver de fato o que é que está acontecendo. E aí, voltando para o nosso material, terceira geração romântica. Em contrapartida às posturas escapistas, melancólica, macabra e onírica da segunda fase, a terceira geração romântica procurou se legitimar por uma escrita mais voltada para o social, apontando para as questões políticas e ideológicas vigentes no final do século XIX. Essa abordagem justifica o caráter mais engajado dos autores desse período, que procuraram discutir na poesia temas como a construção do nacionalismo, a republicanidade, sair do colonialismo para o republicano, e a legitimação de uma sociedade estruturada sem a mácula da escravidão, a escravatura, né? Que eles ligavam. Por quê? Porque o condoreirismo, os condores, eles trazem uma noção de liberdade. E nada muito mais justo do que uma sociedade liberta. Uma sociedade com trabalho escravo não seria uma sociedade liberta e não seria de acordo com as características desse momento, né? E aí, tal preocupação demonstra... E essa preocupação demonstra a necessidade de os poetas desejarem inserir o Brasil no contexto universal, colocar o país a par do progresso já adquirido pelos Estados Unidos. E por isso que eles trazem a ideia de República dos Estados Unidos e que eles querem inserir aqui no Brasil também, né? E para isso, e assim também se formar como uma autêntica nação aos olhos do velho mundo. Desfazer-se da escravidão e da monarquia era, portanto, indispensável para o Brasil se assumir como estrutura governamental. A arte estaria a serviço dessa bandeira para conscientizar o senso comum, para alertar os retrógrados, para convocar as forças políticas em prol da nova nação que deveria se erguer. Os dois nomes exemplares nesse momento da poesia da terceira fase desse momento, os dois nomes seriam o brasileiro Fagundes Varela e Castro Alves. Que Castro Alves, ele sem dúvida, ele se consagrou mundialmente com a linguagem extremamente retórica que combatia os dogmas da sociedade que ele estava inserido, e também ele afirmava a nacionalidade literária do Brasil e também trazia essa característica política e essa característica de liberdade do condoreirismo. E a poesia de terceira fase é denominada condoreira por ter o condor como símbolo, que é um pássaro, e o que inclusive remete à liberdade. O condoreirismo ficou imortalizado nos seguintes versos de Castro Alves: a praça é do povo, como o céu é do condor. Ou seja, a população, isso a gente pode remeter muito ao sistema como os antigos gregos, eles faziam política, que era em praça pública, eles levantavam, falavam o que eles realmente queriam falar e as pessoas ali ouviam. E aí, a praça é do povo, o povo pode tomar conta da sociedade. O povo pode, de fato, tomar conta da política, pode tomar controle
do seu movimento político e social como o céu do condor, ou seja, a liberdade do povo e a política para o povo é uma das principais características da terceira geração do romantismo, né? E aí, influenciado pelo romântico francês Victor Hugo, o grande defensor do liberalismo na política e na arte. Em nome dessa liberdade, a poética de Castro Alves alçou sua bandeira ideológica e estética também. E o seu texto, louvado por muitos, graças à exaltação de sua linguagem, é marcado por uma forte retórica e por uma oratória grandiloquente. Essa linguagem entusiasta era empregada ou para exaltar as belezas naturais do Brasil ou para condenar a criminalidade que se praticou contra a raça negra ao escravizá-la. Caberia ao poeta ser que possui um gênio, ele era extremamente inteligente, os papéis de porta-voz. E como ele fazia da sua linguagem uma linguagem muito culta, uma linguagem muito vigente, de acordo com a característica da época, uma linguagem muito bem colocada. E aí, com isso, ele viu o seu potencial e, através disso, começou a lutar, se posicionar socialmente e politicamente. E, portanto, ele se torna o porta-voz da terceira geração social romântica, né? E o poeta julga-se, portanto, por meio do seu talento, utiliza-se da arma da poesia contra a estagnação, o comodismo, a política ultrapassada, a economia avulante que se sustenta na escravização dos negros. Foi graças a essa denúncia anti-escravocrata que Castro Alves foi considerado o poeta dos escravos em O Navio Negreiro, que tem aqui pra gente ler. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco. O tombodilho que das luzernas avermelhada o brilho, em sangue a se banhar. Eu vou deixar esse poema, eu não vou passei na minha cabeça assim, eu fazer a tradução semântica, né, fazer a análise semântica desse texto, mas eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem. E semana que vem, ixi, Maria, já tá dando quase 25 minutos, quase 30 minutos de texto. E aí, semana que vem a gente continua, porque essa parte das características da terceira geração é essa. A característica total, geral, é essa da terceira geração. O que a gente vai fazer é estudar os principais poetas das três gerações. Álvares de Azevedo, da segunda, e principalmente Castro Alves, da primeira geração, certo? Castro Alves da primeira geração, terceira geração Castro Alves, certo, pessoas? E aí vocês vão buscar Navio Negreiro, que eu vou mandar para vocês, eu não vou mandar vocês buscar não, eu vou mandar para vocês, e vocês vão analisar o sentido e a colocação e a abordagem da análise semântica que a gente faz. Qual o sentido do texto, o que é que ele está falando. E é isso que a gente vai fazer, certo, pessoas? E é isso a atividade de vocês. O Navio Negreiro vocês vão fazer e vão analisar semanticamente o texto, certo? Até a próxima, e eu espero que vocês façam, e para me entregar esse texto quinta-feira que vem, certo? Tem uma semana para vocês fazerem, e dá muito bem para vocês fazerem, e pensando que na data revogada, da análise dos livros, certo? Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, que é semana que vem, quarta-feira. E eu vou mandar para vocês outra atividade, não só essa, outra atividade que eu vou mandar por escrito no grupo, certo? Daqui a pouco eu vou mandar. Tchau!